Fala pessoal, hoje nós estamos aqui para mostrar um projeto de computação física usando o Raspberry Pi Zero W. É um alarme com sensor de presença e para isso eu convidei o Guilherme Belo do canal Lego Vibe, porque ele me contou que não gosta muito quando entram intrusos no quarto dele, então esse circuito aí vai ajudar ele a controlar quem está entrando no quarto dele. Então, vamos ver aqui. A gente está usando, além do Raspberry Pi, um sensor de presença. Ele está virado para a parede para diminuir a sensibilidade dele, senão ele ia ficar apitando direto, né? Uma sirene, um LED e a câmera, né, do Raspberry Pi. E vamos ver primeiro ele funcionando e depois nós vamos analisar as listagens em Python, né? Então vamos lá, vamos rodar a primeira listagem aqui. Vamos ver se isso é bom mesmo. Isso. Então repara o seguinte, o Guilherme vai botar a mão ali, repara que ele não vai nem precisar tocar no sensor. Só dele chegar perto do sensor, vai tocar a sirene, vai acender o LED e repara que tirou uma foto com o nome intruso1.jpg e ele voltou a ficar em silêncio novamente, certo? Se o Guilherme for lá e botar a mão de novo atrás do sensor, vai lá, Guilherme, repara, novamente toca a sirene durante um tempo, liga o LED e tira uma nova foto, agora intruso 2. Então o sistema fica monitorando o ambiente, então, e tirando fotos cada vez que um intruso entra no ambiente. Para a gente sair do programa, eu vou dar Ctrl C aqui no teclado, ó, e aí está lá, execução do programa cancelada pelo usuário. Ok? Isso. Então vamos analisar, nós fizemos duas listagens usando técnicas diferentes de programação e bibliotecas diferentes também, que vão fazer a mesma coisa. Então eu vou explicar a primeira listagem e depois vou pedir ao Guilherme para explicar a minha, que é mais fácil. A dele, que ele usou uma biblioteca que torna a programação mais fácil, o que foi interessante porque ele está acostumado a programar na linguagem do Lego Mindstorms, né, lá no canal dele, e em Scratch. Então o desafio dele então vai ser explicar agora em Python, né, que é a linguagem nativa do padrão aí do Raspberry Pi. Então vamos lá. Na primeira listagem, inicialmente a gente vai importar essa biblioteca RPy de PIO, e ela que permite o Python, né, acessar os pinos que chamam de PIO, né, ou seja, a pinagem dos 40 pinos do Raspberry Pi. Estamos importando também a biblioteca PyCamera, né, da câmera, e importando o módulo Time, porque a gente vai usar uma função desse módulo, que é a função que segura, sleep, né, que segura a execução do programa durante um determinado tempo. A gente vai ver daqui a pouco. Aí o primeiro comando é esse aqui, set mode de PIO board. Isso aí é o seguinte, gente, deixa eu pegar essa figurinha aqui, que mostra os pinos do Raspberry Pi. Repare que tem duas nomenclaturas para você referenciar os pinos, os 40 pinos, né, do Raspberry Pi. Uma é essa sequência 1, 2 até 40, tá certo? Essa é justamente a que é considerada quando a gente dá aquele comando que eu mostrei há pouco, board. E uma outra forma é usar o número que vem depois da palavra de PIO, tá vendo? Então um exemplo. Eu liguei o sensor nesse pino aqui, 7. Como eu usei o set mode board, eu vou ter que me referenciar ele como 7. Se eu tivesse usado BCM, que é essa outra nomenclatura aqui, eu teria que referenciar ele como pino 4. Da mesma forma, eu liguei a sirene nesse pino aqui, ó, 29. 29 porque eu estou usando board. Se eu estivesse usando BCN, eu teria que referenciar esse pino como 5. E assim por diante, tá certo? Então vamos voltar para a listagem. Então eu estou aqui com esse comando setMode indicando que eu vou usar a nomenclatura de pinos sequenciais de 1 a 40, né?
E aqui eu estou criando os objetos que eu vou usar. Então eu criei um objeto câmera a partir da classe PyCamera, da biblioteca PyCamera, e criei variáveis que vão armazenar o pino onde foi ligado cada componente físico. Então o sensor de presença eu liguei no pino 7. Então armazenei 7 na variável sensor. A sirene, né, a campainha, eu liguei no pino 29. Então criei uma variável sirene para armazenar esse pino. Da mesma forma o LED, variável LED, vai armazenar o pino onde eu liguei o LED, pino 31, né? E essa variável conta foto, que inicialmente é igual a 0, daqui a pouco a gente vai ver para que ela serve. Bom, depois eu tive que dar 3 comandos aqui, setup, que vão indicar quais desses pinos são de entrada e quais de saída. Então o pino do sensor, né, o 7, é um pino de entrada. Que é input. Isso. O sirene e o LED são pinos out, de saída. Output. Isso. E aqui nós temos dentro desse try, um while enquanto true, ou seja, portanto ele vai ser executado para sempre, porque ele vai ser sempre verdadeiro, né? Então ele vai executar tudo que está aqui dentro continuamente. Então os primeiros comandos são 2 comandos de output, tanto para sirene como para o LED, onde eu estou levando os pinos deles para false, ou seja, na prática eu estou desligando a sirene e o LED. Depois essa variável estado vai ler o estado do pino do sensor. Se alguém entrou no ambiente, esse pino vai estar true, e isso vai ser transferido, né, para a variável estado, e logo em seguida eu testo se estado é verdadeiro, ou seja, se alguém entrou no ambiente. A variável conta foto vai ser incrementada de uma unidade, como inicialmente ela era 0, ela vai passar a valer 1. E aí eu vou usar o método capture do objeto câmera para tirar uma foto e salvar num arquivo que vai se chamar intruso, seguido do número do conta foto, no caso 1.jpg. Então ele vai tirar uma foto e salvar no arquivo intruso 1.jpg, que é, na hora que a gente testou o programa, vou mostrar aqui, ó, é esse arquivo aqui, ó, intruso1.jpg. Ok? Vamos voltar para a listagem. Bom, em seguida ele vai colocar os pinos da sirene e do LED para true, ou seja, na prática vai ligar a sirene e o LED, e eles vão ficar ligados durante um tempo de 8 segundos, que é o que está sendo contado aqui pela função sleep. Aí acabou o if, ele volta de novo para o início do loop e desliga de novo a sirene e o LED. E lê de novo o estado da variável do sensor. Oi? Então a função sleep é como se fosse a função time do Mindstorms? Isso, exatamente. E aí o que acontece? Se ninguém mais entrou no ambiente, a variável estado vai estar false, ele não vai rodar o if, né? E aí vai continuar testando, esperando que alguém entre no ambiente com a sirene e o LED desligados. Quando alguém entrar de novo no ambiente, a variável estado vai voltar a ser true e o if vai ser novamente executado. Conta foto vai incrementar de novo, vai passar a ser 2, vai tirar uma foto agora intruso 2, vai ligar de novo a sirene e o LED, esperar 8 segundos e ficaria nesse loop o resto da vida. Mas para isso não acontecer, a gente tem a possibilidade criada aqui pela exceção do try, que é a interrupção pelo teclado. Quando eu aperto Ctrl C, vocês viram que ele bota a execução do programa cancelada pelo usuário e vai para a finalização, onde ele libera, através desse método close e do cleanup, ele libera a câmera e os pinos que foram usados no sensor, na sirene e no LED para ser usado para outro programa. Então essa é a listagem completa que faz aquilo que a gente viu há pouco. Só que Guilherme fez uma outra listagem usando uma outra biblioteca chamada de PIO Zero, que inclusive usa essa outra nomenclatura aqui, gente, ó, essa nomenclatura BCN aqui, por padrão. Então aqueles pinos que eu usei 7, 29 e 31 para o sensor, a sirene e o LED, no programa dele vai ser 4, 5 e 6. Então, vamos pedir para o Guilherme explicar para a gente essa outra listagem aí. Explica aí, Guilherme. Sim.
Olha só, a gente pega a biblioteca GPIO 0, importa o Motion Sensor, o Buzzer e o LED. Daí a gente pega a biblioteca Picâmera, importa a câmera. Daí a gente pega o Time e dentro do Time pega a função Sleep. Daí esses Motion Sensor, Buzzer, LED, Picâmera, eles são classes, que é como se fosse uma forma para a gente fazer objetos. Daí a gente fez aqui com a forma Picâmera, por exemplo, objeto câmera, ou a forma Motion Sensor na porta 4. A gente criou o sensor, o buzzer na porta 5, a gente criou o objeto sirene, o LED na porta 6 a gente criou o objeto LED e tem esse mesmo conta-foto que inicialmente ele é 0. E tem esse try também. Daí, quando for verdadeiro, a sirene vai estar desligada, sirene off, e LED desligado, LED off. Daí ficaria rodando isso para sempre. Mas se a variável sensor ficar com esse negócio aqui, que é Motion Detected, que é um treco do sensor, que ele usa que é um comando do sensor que ele usa para mostrar que foi detectado. Daí ele pega o conta-foto e adiciona 1 ao conta-foto, ou seja, ele é 0 e adiciona 1. Daí ele cria uma variável nome, e escreve intruso e adiciona o valor da conta-foto, adiciona mais JPG. Daí pega a câmera.capture, que é o negócio que faz a câmera tirar uma foto, e coloca a variável nome, que vai ser tudo que tiver escrito aqui. Daí a sirene liga, o LED liga, e espere 8 segundos do sleep. Daí isso ficaria rodando para sempre. Se não tivesse esse try daqui, ó. Daí ele abre essa exceção, Cardboard Interrupt, que interrompe pelo teclado com Ctrl C e escreve execução do programa cancelada pelo usuário. E finalmente ele dispensa a câmera, dispensa o sensor, dispensa a sirene e dispensa o LED para ser usado em novos programas. Tá, e você que é o espertão falou, para que essa barra N? Essa barra N significa para pular uma linha depois disso, execução do programa cancelado pelo usuário. E essa daqui é a minha explicação. Agora, gente, nós vamos fazer uma comparação entre as duas listagens para a gente poder entender melhor o que significou usar essa biblioteca que o Guilherme usou de PIO 0, como que ela simplificou a utilização dos comandos em relação a outra biblioteca que eu usei na primeira listagem. Primeiramente, vamos analisar essa figura aí. Ela mostra do lado esquerdo a identificação dos 40 pinos do Raspberry Pi. E à direita ela mostra a interligação dos diversos componentes, sensor de presença, sirene e LED, ao Raspberry Pi utilizando alguns desses pinos. A câmera não está aparecendo aí na figura porque ela é conectada ao Raspberry Pi diretamente por um conector próprio. Então vamos lá. O pino 2 fornece a tensão de 5 volts, que é utilizada unicamente para alimentar o sensor de presença, através do barramento positivo da protoboard. O pino 7 é o de PIO 4, que foi definido nos programas que nós fizemos como um pino de entrada do Raspberry Pi e que, por sua vez, recebe a saída do sensor de presença. Nesse caso, nós tomamos a seguinte precaução. Pelo fato do sensor de presença ser alimentado por 5 volts, apesar da tensão de saída dele ser menor, nós resolvemos colocar por garantia um resistor de 10 kΩ, código marrom, preto, laranja, para proteger a entrada do Raspberry Pi, que trabalha com 3,3 volts,
de se queimar, pois se por acaso, por algum defeito interno, os terminais do sensor de presença curto-circuitassem e os 5 volts da alimentação passassem para a saída do sensor de presença e fossem aplicados diretamente no pino 7 do Raspberry Pi, ele seria danificado. Então esse resistor evita que isso aconteça. O pino 29 é o de PIO 5, que foi definido nos programas que nós fizemos como um pino de saída do Raspberry Pi, para controlar o acionamento da sirene. O pino 31 é o de PIO 6, que também foi definido nos programas que nós fizemos como um pino de saída do Raspberry Pi, mas agora para controlar o acionamento do LED. Como a saída do Raspberry Pi é 3,3 volts e o LED que nós utilizamos tem tensão de 2 volts e corrente de 4 mA, nós utilizamos a lei de Ohm para calcular o valor de um resistor de 330 ohms, código laranja-laranja-marrom, para ser colocado em série com o LED e limitar a corrente em um valor próximo do desejado, ou seja, 4 mA. Finalmente, o pino 39 fornece o terra, que é utilizado para completar o circuito nos ramos do sensor de presença, da sirene e do resistor em série com o LED, através do barramento negativo da protoboard. Agora vamos comparar as listagens dos 2 programas em Python que foram apresentados. Na listagem 1 foi utilizada a biblioteca ARPy-PIO, que fornece uma classe para controlar os pinos de PIO do Raspberry Pi diretamente pelo programa. Na listagem 2 foi utilizada a biblioteca de PIO Zero, que já possui embutidas interfaces simples para os principais componentes de hardware, tais como os que foram utilizados. Esses 2 módulos, ARPy de PIO e de PIO Zero, já vêm instalados nas versões mais recentes do Raspbian, que é o sistema operacional gratuito baseado no Debian e otimizado para o Raspberry Pi. Além disso, os 2 programas utilizam ainda as bibliotecas PyCamera e Time. Uma contém os comandos para controlar a câmera e a outra contém a função sleep, que pausa a execução do programa durante um determinado tempo. Nós procuramos alinhar nas 2 listagens os comandos destinados a realizar uma mesma tarefa para facilitar a comparação. Então, só de olhar, a gente já percebe que a listagem 2, feita pelo Guilherme, ficou mais simples, não só pelo maior número de linhas em branco que aparece nessa listagem, mas também pelo fato da biblioteca de PIO Zero permitir manipular dentro do programa os componentes sensor, sirene, LED, como objetos de classes contendo seus próprios métodos e atributos. Vamos dar um exemplo. Na listagem 1, é necessário definir com o comando de PIO Setup que o pino 29, atribuído à variável sirene, é um pino de saída. Já na listagem 2, ao se criar a sirene como um objeto da classe Buzzer no PIO 5, que corresponde a esse mesmo pino 29, já fica automaticamente implícito que esse pino é de saída. Não é necessário um comando adicional para especificar isso. E assim por diante, no restante de todo o programa. É isso aí, pessoal. Eu acho que esse vídeo ele vai ser interessante para quem está começando aí com computação física ou com Raspberry Pi ou começando a programar em Python, né? Tem umas dicas legais aí, né? Mas eu tava aqui pensando, e se eu pudesse receber essa foto por e-mail enquanto eu estivesse estudando na escola, para saber quem entrou no meu quarto? Então podemos fazer aí, se a galera gostar desse vídeo aí, a gente pode fazer um outro então ensinando. Zero. Zerou.